Boa noite. Vamos daqui a pouco começar o nosso Curtinhos do Bem. Hoje esse Curtinhos do Bem, digamos assim, é especial. Na verdade todos são, mas esse tem um quê a mais, porque vai ser interestadual com Marcial, trabalhador espírita da Casa Joaquim Portugal, Fraternidade Espírita Joaquim Portugal, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Eu trabalho alguns dias nessa região, né, atuando formalmente, né, como representante comercial de uma empresa. E toda vez que eu estou nessa cidade e eu tenho possibilidade, eu vou à casa Joaquim Portugal, e fui muito bem acolhido. E aí eu convidei esse meu amigo Marcial para fazer o Curtinhos do Bem com a gente, e ele topou, o que foi muito bom. Então hoje é interestadual aí esse Curtinhos do Bem, é Conexão Espírito Santo, Minas Gerais, Vitória Teófilo Otoni. Vitória Teófilo Otoni. Boa noite a todos. Vamos deixar a musiquinha pra gente harmonizar. Boa noite, Fabrício. Gente boa. Trabalhador espírita da Serra. De uma casa que eu tenho muito apreço também. Vamos que vamos. Boa noite, Joyce. Boa noite, Style Blackman. Steel Blackman? Steel Blackman. Ok, alright. Steel Blackman. Adrisson, boa noite. Opa, Bubits na área. Bubits Surf na área. Só gente da melhor qualidade, hein? Daqui a pouco a gente começa. Hoje, Conexão Espírito Santo, Minas Gerais, com meu amigo Marcial. Stael, desculpa, achei que fosse em inglês. Steel Blackman, Stael. Nara. Nosso convidado daqui a pouco tá chegando aí. Vou deixar vocês com a música aqui e vou ver se eu chamo ele aqui no WhatsApp. Só um segundo. Sim, da Fejac, Casa Irmã. Cecel na área. Saudades, Joyce. Um segundo, pessoal, rapidinho, já volto, hein? Fica aí. Obrigado por terem aguardado. Estamos aguardando aqui nosso amigo. Só um segundo. Eu mandei pra você o contato do Marcial. Dá uma olhada pra mim, dá uma ligada pra ele. Vê se ele tá tendo dificuldade. Pedir uma ajuda aqui. Marita.
Ney, todo mundo aí. Só um segundo, pessoal. Nosso convidado já tá entrando aí. Quem sou eu, Cecel? Tô aprendendo. Mas obrigado pelo carinho, Cecel. Só mais uns minutinhos. Mais 2 minutinhos a gente já começa, tá? Só esperar um pouquinho. Bom, eu acredito que o nosso convidado está tendo algum problema técnico, alguma coisa do tipo, né? Como eu não consegui resposta do que pode estar acontecendo, e já são 18h34, eu vou iniciar, tá? E torcer para o nosso amigo tá entrando, senão a gente faz uma breve reflexão mesmo, tá? Hoje nós vamos tratar do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, né? Vamos seguir esse estudo. Hoje é a mensagem de número 2. E diz o seguinte: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Essa reflexão a respeito do trabalho, ela nos remete automaticamente ao Livro dos Espíritos, né? A lei do trabalho, que é uma coisa automática que a gente faz. E quando a gente vai entender a lei do trabalho, e essa é uma das leis que mais me causaram reflexões, porque eu tinha o trabalho como uma coisa puramente material, eu em especial, né? Tinha um entendimento bem material do trabalho e não conseguia transcender essa reflexão. E aí, lendo e entendendo, né, lendo também a lei do progresso, que nos auxilia a compreender ainda mais a questão da importância do trabalho, eu compreendi, né, a amplitude da lei do trabalho, né? Ó, nosso palestrante, nosso convidado chegou aí. Ótimo! Mas só concluir. A lei do trabalho se faz necessária para que a gente progrida, né? E trabalho não é só aquilo que nos dá remuneração, não. Mas eu vou deixar o nosso amigo concluir essa reflexão. Só um segundo. Ele já está com a gente. Ele vai aceitar agora. Ô, meu amigo! Olá, Glauco, tudo jóia? Uma dificuldadezinha aqui no início, mas nada como a gente trabalhar a nossa capacidade de aprender e aí a gente poder estar contribuindo no progresso, né, do aprendizado das pessoas. E nós também. Isso, meu irmão. O importante é a gente estar aqui agora, né? É verdade. Mas vamos lá.
Eu li essa mensagem, eu vou ler novamente e vou deixar você com as reflexões, tudo bem? Tudo bem. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Joana de Ângeles, ela nos traz inúmeras vezes, nós... Meu amigo, assim como... Oi. Teve um tempo aí que a conexão caiu, eu acho que o pessoal não ouviu. Se você puder retomar... Vou retomar. Bom, então, só retomando, voltando, começando, né, do início, eu sou Marcial, sou trabalhador espírita aqui de Teófilo Otoni, e nos foi de muito grata surpresa encontrar o Glauco um belo dia numa reunião pública aqui do Joaquim, e nós nos apresentamos. Foi, a partir daí, uma parceria que tem acontecido muito bacana. Ele já nos deu a honra de fazer uma palestra para nós, e nós estamos aqui agora tendo a oportunidade de retribuir com um pouquinho, só um pouquinho, porque a palestra dele foi realmente muito bacana. Obrigado pelo convite aí, viu, Glauco? Eu que agradeço. Que nossos irmãos consigam também receber essa gratidão que a gente está oferecendo aqui agora, como realmente um carinho muito grande, porque é muito bom falar das coisas do Cristo. E Joana de Ângeles, ela é mestra em falar do que a gente está precisando ouvir. Ela sempre chega no momento certo e nos fala da forma correta. E quando a gente pega esse resumo que ela faz da lei do trabalho, nós vemos que ela consegue ser sucinta, consegue ser profunda e consegue ser completa. Por quê? Porque quando ela fala que considera o trabalho o melhor meio para progredir, eu diria até mais, eu acho que é o único meio para se progredir. Porque da mesma forma que você consegue estar numa sala de aula aprendendo, buscando conhecimento, e você fica louco para chegar aquele dia de você fazer a sua prova, de você mostrar que você já aprendeu aquilo ali, que você pode passar para uma próxima lição, um próximo grau. Assim também é a nossa vida. Quando nós estamos no mundo espiritual, e aqui eu gosto de relembrar o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, né? Em que ele nos fala na abertura, na introdução do livro, ele nos fala que esse processo, né, de conversar sobre o que você vai fazer na Terra, do que você vai realizar no planeta Terra, eles utilizavam até a ferramenta que hoje nós estamos utilizando, que é algo parecido com um celular. Ele nos fala de um aparelho em que era explanado, colocado para a pessoa de forma clara, tudo o que ele iria fazer no plano Terra. Não em minúcias, porque os detalhes que você acaba buscando na sua vida, aí tem a ver com o seu livre-arbítrio, tem a ver com a sua capacidade de encontrar as pessoas certas e como você lida com os problemas. Mas, no quadro geral, aqueles momentos mais cruciais, ele nos fala de como isso é programado lá no plano espiritual. E quando a gente para, num momento igual a esse aqui, que a gente para alguns minutos para pensar, para colocar o nosso raciocínio, para poder fazer com que a gente entenda os porquês, mas principalmente os praquês da vida, a gente se sente como se a gente estivesse naquele momento lá no plano espiritual, preparando a nossa encarnação. Aí fica fácil de você entender que as coisas te acontecem não por acaso. E assim também é o trabalho. Quando você está no plano espiritual, você se prepara através de lições, através de ensinamentos,
através de repensamento de fatos que aconteceram na sua vida anterior e até em vidas anteriores, e você fala assim, não, realmente eu agora sei qual que é a lição certa, sei o que eu tenho que fazer, mas eu só tenho uma maneira de colocar isso em prática. É me reencarnando e partindo para o trabalho. E o trabalho, meus irmãos, a gente vai ver que a própria codificação kardeciana, lá na questão 674 do Livro dos Espíritos, Kardec ele procura desenvolver esse tema, né, da necessidade do trabalho. Aí ele pergunta assim, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A espiritualidade nos responde que sim, o trabalho é uma lei natural. E por isso mesmo, é uma necessidade de nós enquanto encarnados. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E quando você vai voltar lá atrás, quando o homem ainda, assim como os animais de hoje, usava a força, pura e simplesmente, para poder, de uma forma até predatória, para poder conseguir ganhar o seu pão, né, o seu alimento, você vai ver que o homem, talvez ele não tivesse tantos atropelos, tantos questionamentos quanto ao trabalho como ele tem hoje. Por quê? Porque naquela época era o que? Uma coisa instintiva. O instinto dele o fazia buscar o trabalho de caçar, o trabalho de subir nas árvores, o trabalho de quebrar a semente, o trabalho de conseguir isso para o seu sustento. Com o passar do tempo, ele foi vendo que esse trabalho poderia te render também, inclusive, formas de ele juntar riquezas. Forma dele até, a partir daí, infelizmente, usando, ou felizmente, né, usando o seu livre-arbítrio, mas aí de uma forma que ele acabou se perdendo um pouco nisso aí, até mesmo de escravizar outros através do trabalho. Meu amigo, e aí, eu queria só trazer uma reflexão que eu acho interessante e importante para a gente dar uma luz aqui, para a gente entender ainda mais do que você está colocando da importância do trabalho. É a questão 618 do Livro dos Espíritos. 618. 678, desculpa, 78. Que Kardec pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? E os espíritos respondem: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. E por que eu trago isso? Porque há uma compreensão de alguns de que quando se findar o trabalho braçal, com a morte, digamos assim, virá ociosidade e de maneira eterna, né? E aqui ele coloca para a gente que o trabalho não é só material e não é só braçal. Ele amplia isso e que, na verdade, a gente vai ansiar por trabalho, porque a ociosidade seria um suplício. Na realidade, Glauco, quando você para um pouquinho para pensar, também tem em outras questões em que Kardec pergunta, né? A partir do momento que o homem está dormindo, o espírito deixa de trabalhar? Não, pelo contrário. Ele larga as atividades grosseiras, materiais, e, se sentindo mais livre, ele tem condição de realizar os trabalhos que efetivamente o espírito tem que realizar. Tem um trecho do livro Estudos Espíritas, em que a própria Joana de Ângeles, ela nos traz a seguinte afirmativa: muito diferente da força aplicada pelo animal, o trabalho no homem objetiva a transformação para melhorar as condições, melhor das condições e do meio onde se encontra situado.
Ou seja, saiu dessa fase desse trabalho grosseiro para simplesmente se manter e parte para essa situação de melhorar as condições do meio onde ele vive. Ela dá sequência aqui. Desdobrando a capacidade criativa de modo a atingir as altas expressões da beleza e da imortalidade, libertando-se paulatinamente das formas grosseiras e primárias em que transita para atingir a plenitude da perfeição. Então, a gente vê que o que é destinado ao homem enquanto trabalho, esse trabalho inicial, grosseiro, de dificuldade, de autossustentação pelo qual ele passou, faz parte da sua fileira, da sua fieira de evolução, para que ele chegue ao ponto de desenvolver trabalhos que estejam, né, como escopo, a beleza, a primazia do que fazer, ou seja, a perfeição das atividades que ele vai realizar. E isso, naturalmente, a gente percebe quando o ser humano, cada vez mais, ele procura valorizar os serviços espirituais. Porque com o passar do tempo, aí nós vamos poderíamos até entrar num tempo maior, né? No que diz respeito às teorias do trabalho, trabalho, progresso, essa coisa toda, para que a gente pudesse entender isso e a gente começa a perceber que com o passar do tempo, o homem ele passa a ter também, desenvolver com o seu próprio trabalho de sustento, de conforto, uma condição para que ele volte à sua essência, que é a sua essência espiritual, e comece a ter tempo de trabalhar isso daí. Quando nós estamos aqui agora, nesse momento, realizando um trabalho igual a esse que nós estamos fazendo, porque como no conceito de trabalho que a doutrina espírita nos traz, toda atividade útil é trabalho. Toda atividade em que você consegue levar um bem para as pessoas é trabalho. Então, como nós estamos aqui nessa atividade, agora há pouco mesmo eu estava fazendo essa comparação. Eu estava me preparando para esse momento aqui com vocês, ao mesmo tempo que nós tínhamos um grupo de pessoas fazendo um trabalho braçal pesado aqui, numa reforma que eu estou fazendo aqui em casa. Todos os dois são trabalhos úteis. Todos os dois são trabalhos essenciais. Um nos dá a segurança, o conforto material, assim como você no seu trabalho, no seu dia a dia. O outro nos dá a condição de parar para pensar numa condição espiritual, numa condição de evolução cultural, de evolução moral. Porque esse que de fato é o trabalho que, no final das contas, nós temos que realizar. Esse trabalho material, assim como você vai numa academia, né? Academia de ginástica, em que você tem que forçar o seu músculo para você ficar forte, para você ficar cada vez em condição de enfrentar as intempéries da vida, assim também é o trabalho espiritual, de você crescer moralmente, de você crescer culturalmente. E aí, meu irmão, quando nós enfrentamos o trabalho em que você pede a Deus, quando você acorda de manhã, para que você seja mais paciente e que você encontra aquela pessoa que usando uma expressão popular, que te enche o saco, ali é o momento que você está trabalhando a sua condição moral. No momento em que você encontra uma pessoa que necessita não só da caridade material, mas aquela caridade do sorriso, aquela caridade de você emitir ali naquele momento um abraço com a vibração elevada, e que você às vezes fala assim, oh meu Deus, eu estou perdendo meu tempo aqui agora para parar, para dar essa assistência. Não. Ali você está trabalhando seu lado espiritual. E você está dando a oportunidade daquela pessoa que está recebendo também perceber esse bem que você está fazendo. Porque quando você faz esse bem de coração, você está fazendo um trabalho maravilhoso pela humanidade. Porque você está emitindo vibrações altamente elevadas de bem e você está dando a oportunidade daquele outro irmão também receber aquela assistência e passar a distribuir isso também para frente. Meu amigo. As inflexões são infinitas, né? Nossa Senhora, é muito grande.
A gente poderia ficar aqui 2 horas falando disso, né? Com Mas certeza. o projeto é Curtinhas do Bem, mas eu acredito que tão logo teremos a oportunidade de ouvir essas reflexões um pouco mais alongadas. Talvez não essas, mas outras de sua parte. Obrigado, Glauco. E eu te agradeço muito a oportunidade. Primeiro, agradecer a forma como vocês me receberam no Joaquim Portugal. Que é Uma isso? maneira muito amigável, me senti muito acolhido. Sou muito acolhido pela cidade de Teófilo Otoni, quando aí estou. Amo essa cidade demais. Gosto muito do povo daí. Tenho um grande respeito por você e por todos da casa. E fico Obrigado, muito agradecido e muito feliz por termos feito essa conexão. É o que eu te falei, né? Era uma parceria que ia acontecer e para a gente é tão prazeroso falar, né, dessas coisas do Cristo. E eu tenho certeza que o restante da casa, como quando a gente falou, né, que iria participar aqui com você estava nos dando essa oportunidade e que você poderia oferecer o nome dos demais, você vê que a turma lá se colocou à disposição. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das palavras de Cristalino, tem o André, tem o Luiz, tem muita gente boa que pode contribuir. E é tão bom falar das coisas do Cristo, né? Muito Agradeço a oportunidade e estamos aqui à disposição. Obrigado, meu irmão. Mande um abraço para todo mundo de Teófilo Otoni, de Joaquim Portugal, e que Deus siga lhe abençoando, iluminando e guiando. Obrigado, Glauco. Um abraço para todos aí também, tá? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, muito bom, né? Marcial é gente boa demais e tem um conhecimento apurado da doutrina, é um trabalhador valoroso, estuda bastante, né? Se mantém sempre atualizado, estudando, faz um trabalho muito bom lá em Teófilo Otoni. Agradecer a todos que estiveram aí, né? A Elza fez um comentário muito interessante. O trabalho constante nos dá força permanente. Jerônimo Monteiro. Jerônimo Ribeiro, desculpe, senhores. O trabalho constante nos dá força permanente. Jerônimo Ribeiro. Muito obrigado, Elza, pela reflexão. É a Elza do Clã Arcanjo. O Clã Arcanjo sempre está presente. Quando não é a Elza, é a Juliana, é o seu Júlio. O Clã Arcanjo sempre trazendo ótimas reflexões a todos. O Ney agradece, né? Cecel lembrando que mineiro é mineiro, né? Isso aí, eu sou fã de mineiro. E gosto demais de Teófilo Otoni. Gente, muito obrigado. Vou fazer a prece final. Eu gostaria que todos mentalizassem, em especial, né? Aquela cidade, Teófilo Otoni, né? A Casa Joaquim Portugal, que fez essa conexão, a nossa Casa Sejap, todos os trabalhadores, para que a gente possa mandar boas energias, boas vibrações, mentalizando a figura branda e serena do Mestre Jesus. Senhor Deus e Pai, Jesus Mestre amigo, espiritualidade amiga, muito obrigado pela oportunidade de estar fazendo esse trabalho que me auxilia muito na compreensão de mim mesmo e do todo que me circunda, que me auxilia demais na reforma íntima. Espero, assim, estar auxiliando a todos na compreensão para, assim, buscarem a reforma íntima e a evolução moral através do trabalho, da caridade, em primeiro lugar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Jesus, Mestre amigo, siga nos abençoando. Mentores espirituais da Casa Sejap, da Casa Joaquim Portugal, muito obrigado pela assistência. Agradecemos a oportunidade de trabalho. Deus Pai, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.